Aumente, para voltar ao mundo quantas vezes forem necessárias para sua felicidade. Neste clima de confiança em Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender os desígnios dos céus, tornando-nos luz. Que possamos iluminar aonde quer que formos, servindo de instrumento para animar, ajudar a servir nossos irmãos que sofrem os desgastes da ignorância. Capítulo 48, Livro dos Espíritos, questão 150, um ser à parte. É isso que os desencarnados desejam sempre afirmar para os que estão na Terra, presos em corpo de carne, que a alma conserva depois da morte a sua individualidade. Quando ela descobre que não morreu, a sua alegria é intensa e a sua esperança é maior. Desperta em seu coração um desejo ardente de voltar ao convívio familiar, bem como com seus amigos, e dizer que ninguém morre, que a vida continua com amplitudes que os humanos, por vezes, desconhecem. Acontece, muitas vezes, o aparecimento do que partiu para seus entes queridos, ou, quando não consegue isso, alguns familiares que guardem fortes lembranças daquele que seguiu da espiritualidade. Essas provas surgem todos os dias, em locais variados, mas o aparecimento de espíritos aos desencarnados se registra em quase todos os lares, e isso ocorre em todos os tempos da humanidade. O corpo é um instrumento, cujo usuário é o espírito. Uma vez abandonado pelo espírito, o corpo fenece, perdendo toda a sua capacidade de comunicação com os outros. O físico perde sua forma, desfazendo-se e voltando ao mundo de onde partiu, para tomar novas formas, aonde for o chamado pela natureza. A alma não perde sua individualidade, ela abandona suas vestes carnais e permanece em outro corpo sutil, que lhe é próprio para a continuação da imortalidade. O que chamamos, com muita propriedade, de espírito, é o seu instrumento de comunicação no mundo em que habita. Às vezes, permanece com a forma que tinha quando encarnado, mas pode mudá-la, usando a capacidade espiritual que a sua posição no mundo fez adquirir. O corpo espiritual é sensível ao pensamento do espírito que, pela vontade, pode transformá-lo como desejar. Se for o chamado para trabalhar, e mesmo renascer em outro mundo, o espírito deixa o perispírito condizente com o ambiente em que viveu e formar-se outro, de acordo com a natureza do planeta que deverá habitar, para estar ligado à lei de harmonia daquele planeta a que lhe servira de casa por determinado tempo. No entanto, devemos compreender que os corpos dos espíritos são diversos. Quanto mais ascendem em evolução, mais corpos surgem, como instrumentos da sua engenhosa personalidade. As percepções crescem, pelo crescimento dos seus aparelhos espirituais. Ainda é cedo para que possamos compreender o valor e a necessidade dos corpos espirituais da alma. Se já conhecemos alguma coisa neste sentido, ainda estamos no período preparatório da sabedoria espiritual. A natureza perde parcimônia nos conhecimentos, porque a verdade surgira pela maturidade dos que a procuram. O seu maior serviço é libertar as inteligências, doando a sabedoria e fazendo-se presente nos corações como amor. O que os homens precisam saber, e alguns já conhecem essa verdade, é que ninguém leva para o mundo espiritual o que possui de bens terrenos. Os verdadeiros valores que se carrega consigo são os valores morais. É nesse sentido que o Evangelho cresce, por ser ele o maior celeiro de vida, nos ensinar e ajudar a despertar os talentos em nossos corações. Então, a nossa individualidade torna-se um sou diante da vida. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, questão 151, o Todo Universal. A linguagem dos homens é pobre para expressar a realidade. Todo esforço feito nesse sentido ainda carece de recursos, no sentido de dizer as verdades que o coração entende com facilidade. Dizem alguns, e algumas escolas espiritualistas ensinam, que a alma, depois do fenômeno da morte, entra no todo universal, e nos parece, por expressão, que ela se desfaz, perdendo a consciência do existir. Cabe a nós,
Como espíritos, positivar a verdade de que não é isso que acontece. A alma não perde a sua individualidade. Ela conservará sempre, sejam quais forem as provações por que vier a passar depois de desencarnar. Por vezes, perde a consciência temporariamente, para depois a retornar com toda a sua lucidez. Não se perdem os dons da vida. Eles crescem cada vez mais, sob as bênçãos de Deus. A doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido pelo Mestre, como instrutor permanente das criaturas. Ele ressalta em todos os ângulos a mesma doutrina do Cristo, fazendo renascer todos os preceitos, para que possamos entender, na sua profundidade, o que falou aos homens da época e que os de agora devem escutar, por outros processos que não sejam com a sua presença objetiva. Ele usa os meios disponíveis ao seu generoso coração. Muitos dizem, convictos, ao pé da letra, o Cristo voltará, sem atinar como será essa volta. Ele já veio para muitos e continua a vir para os que estão maduros de sentimentos. O Senhor nos aparece pelos processos do amor espírito é imortal, e como comprovação desta verdade podemos analisar os escritos em todo o mundo, principalmente os que fundamentam as religiões. Todas elas nasceram das comunicações dos espíritos, por processos diversos. A própria Bíblia, da Gênesis ao Apocalipse, apresenta vários relatos de comunicações dos anjos com os homens. E essas comunicações continuam, por métodos diferentes, mas são os mesmos espíritos anunciando as mesmas coisas, que ninguém morre, que Deus é uma realidade, que nós devemos nos esforçar para viver em paz com a consciência. Não nos percamos em jogo de palavras, mas procuremos sentir a verdade pelo princípio que vibra em tudo, nos dando a entender que tudo vive, dentro da vida de Deus, nos fazendo livres pelo conhecimento da verdade. Jamais sairemos do todo universal, porém, a grandeza que sentimos é de ter consciência de nós mesmos, sentindo e fazendo o que a nossa liberdade nos inspira a fazer. Somos, pois, filhos de Deus, que dissemos e tornamos a subir para Ele, mas, sem perdermos a consciência, e expressando cada vez mais a nossa individualidade. Capítulo 50, Livro dos Espíritos, Questão 152, Provas irrecusáveis. As maiores provas da individualidade da alma são as comunicações dos espíritos que viveram na Terra, generalizadas em todo o mundo, desde o homem primitivo às altas civilizações do planeta. Não existe uma família sequer que não tenha um fenômeno a contar, sobre visão a dos sinais dos seus amigos ou familiares que já passaram para o outro lado da vida, que voltaram para comprovar que eles não morreram com o corpo. A reencarnação é outra prova de que a alma continua viva depois do túmulo. Depois, poderemos passar para a análise das coisas, das leis que nos regem e da inteligência suprema, que não iria preparar uma vida, qual seja a do homem, para breves momentos desta mesma vida, pois, se ele vive eternamente e se somos seus filhos, temos direito a essa vida eterna. As provas irrecusáveis e mais evidentes vibram dentro de cada criatura, segredando na sensibilidade de suas consciências que a vida continua em todas as direções. E essa é a maior alegria do espírito, em saber que o túmulo não é o fim. Na Terra, muito se tem escrito sobre esse assunto tão esperado pelos homens, mas a doutrina espírita rasgou o véu, anunciando com mais clareza, pelos fatos, que a alma, além de conservar, depois da morte do corpo, a sua individualidade, esta se acentua cada vez mais, na medida em que crescem os talentos espirituais. Compete a cada um trabalhar nessas descobertas de si mesmo, estudar e meditar sobre esse transcendental assunto, e não se esquecer de orar, pedindo a Deus para nos ajudar a crer nas verdades estabelecidas por Ele mesmo, o que tanto nos conforta e nos anima. As provas da existência da alma podemos encontrar em todos os fenômenos da natureza humana e divina, mas a verdadeira prova somente encontramos no mundo interno das nossas consciências,
E essas experiências são individuais. O maior professor, nesse caso, é o tempo, que funciona sob as bênçãos do Todo-Poderoso. Quem já encontrou na oração certo consolo, quem ora com a fé que a prece desperta no coração, sente a existência dos espíritos agentes de Deus que velam por todas as criaturas do Senhor. A razão, por vezes, nos dá notícias de que a alma sobrevive à chamada da morte, mas somente a intuição nos livra de todas as dúvidas. As provas irrecusáveis são sentidas e não aceitas por argumentos. Esses, às vezes, nos levam a sensibilidades maiores. Procuremos conhecer as vidas dos conhecidos como santos ou místicos, que logo entenderemos porque vivemos bem como a contínua comunicação que eles mantiveram com o mundo espiritual. A própria ciência, com o tempo, é que irá propagar a existência da alma. Ela se encontra a caminho das verdades espirituais, verdades essas que todas as religiões vêm propagando há milênios. O Espiritismo desfraldou a bandeira da imortalidade, com provas das mais lúcidas. Ele vem ajudar as outras religiões a sustentar que a vida continua, com mais amplitude de consciência. Capítulo 51, Livro dos Espíritos, questão 153, Vida Eterna. Todos se alegram em saber que o Espírito tem vida eterna. E não poderia ser de outra maneira. Somente a forma do corpo é que tem vida transitória. Até os elementos que compõem o corpo têm vida eterna, porque nada se perde no universo. As formas materiais é que se transformam, para surgirem de novo em outra dimensão, no fulgor que Deus pode lhes dar. O cântico da criação é vida, e a vida é sintonia universal, orquestrada pela vontade soberana. O espírito usa o corpo como se usam roupas, se temos necessidades de vestir vários corpos para o seu aparumo espiritual. Essa é a lei que assegura as vidas sucessivas. Alguns pensam que a alma tem forma definitiva, quando nem mesmo o perispírito a tem, mas este torna a forma que é vontade determinar, desde que essa vontade saiba o que fazer das suas forças espirituais. Podemos comparar o espírito com a água e o ar. Toma a forma que encontra no recipiente que lhe prende a porção. Sendo a comparação fraca, dizemos que o espírito impõe a forma a que desejar ao seu corpo perispiritual e esse lhe obedece, qual o corcel ao cavaleiro. Podemos estudar a nós mesmos todos os dias, e isso é dever de todos os encarnados e desencarnados. No entanto, conhecer com mais profundidade a alma, depende de maturidade. Essa vem gradativamente, desamarrando os laços do saber, para que a consciência se ilumine e o coração abra as portas do entendimento. Todos os espíritos têm vida eterna, basta que possamos conquistar a felicidade eterna, que é aquele estágio de consciência imperturbável da alma. Estamos todos a caminho, formando filas intermináveis, cada um na sua posição, mas todos dotados de poderes para conquistar a felicidade, e o que nos motiva é a esperança. Temos de agradecer a todas as religiões do mundo, elas por mais singelas que sejam, vieram nos trazer algo da verdade, a que nos apegamos, sentindo mais ânimo para viver. No entanto, a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, veio trazer uma cooperação maior, nos mostrando, à luz do dia, por fatos irrecusáveis, que a vida prossegue depois do túmulo. A alegria foi maior para aqueles que empunharam a bandeira com o lema Deus, Cristo e Caridade, no empenho de fazer sentir, aos que desejam saber, que os espíritos são os mesmos homens que viveram na Terra, ou em outros mundos, e que voltam para dizer que não morreram, que a reencarnação é uma verdade que deve ser divulgada. E que Deus é um Pai amoroso e santo em todos os aspectos da vida imortal. Podemos estar certos, somos eternos, morando sempre na eternidade de Deus. O que ocorre com os homens, o que se chama de morte, é a simples troca de corpos, e cada vez que se troca de vestes, as experiências se acumulam, e a luz se expande. A glória se faz, fundindo-se a esperança com a alegria.
a fé com amor, e eis aí a luz da alma, eternizando-se na luz de Deus. Fim.